Olá, me chamo Messi Lopes Braga, sou orientada do professor Clínio Antônio da Franca Rodrigues e venho por meio deste apresentar o trabalho intitulado Avaliação de atividade anti-leishmania citotóxica do óleo essencial de Hempiaoense Velaf sobre formas axênicas de Leishmania infanto e Leishmania donovani, que tem como eixo saúde, pesquisa clínica e biomédica. As leishmanioses fazem parte de um grupo denominado doenças tropicais negligenciadas, ou DTNs, que são responsáveis por afetarem populações de baixa renda. Existem estudos que relatam que aproximadamente 150 países são assolados pelas mesmas. Por serem ocasionados por protozoários, são classificados taxonomicamente em ordem Kinetoplastida, família Trypanosomatidae e gênero Leishmania, onde o processo de transmissão se dá por mosquitos fêmeas do gênero Phlebotomus e Lutzomyia. Além dessas informações, é importante destacar que a mesma se apresenta em duas morfologias, a mastigota intracelular obrigatória de corpo avalado e flagelo não externalizado e a promastigota de corpo fusiforme e flagelo externalizado. Em relação à problemática associada à doença, se dá pelo tratamento, que perdura desde 1940, apresentando alta toxicidade, sendo prolongado e tendo risco de quimioresistência. Assim, os objetivos do estudo foram: geral, investigar a atividade do óleo essencial de Hempiaoense frente às cepas de protozoários e sua toxicidade em linhagens celulares, e os específicos, analisar a eficácia do óleo essencial de Hempiaoense na inibição do crescimento das cepas de Leishmania infanto e Leishmania donovani, bem como avaliar a toxicidade do óleo essencial em linhagens de macrófagos RAL 264.7, com ênfase na viabilidade celular. Na metodologia, inicialmente foi realizada a coleta e identificação botânica das folhas de Eugênia piauiensis no bairro Reis Veloso, em Parnaíba, Piauí, no mês de setembro do ano de 2023, identificadas no herbário da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Após isso, foi realizada a extração e análise química do óleo essencial por hidrodestilação no aparelho do tipo Cleveland, num período de 4 horas a 40 graus Celsius, feita a análise para identificação dos constituintes químicos. Continuando a metodologia, foi realizada a manutenção de parasitas, utilizando do meio Schneider a 10% de soro fetal bovino e 1% de penicilina e streptomicina, mantidas a uma temperatura de 26 graus Celsius na estufa de demanda biológica. Já para as células de mamíferos, foi usado o meio DEMEN a 10% de soro fetal bovino e 1% de penicilina e streptomicina, mantidas a uma temperatura de 37 graus Celsius e 5% de CO2. Para a realização da atividade anti-leishmania, foi utilizada uma placa de 96 poços com concentrações de 400 a 0,78 microgramas por ml do composto. Após isso, foi adicionada uma concentração de 1 a 10 a sexta por poço dos parasitas, onde a placa foi levada à incubação por um período de 72 horas a 26 graus Celsius. Passado isso, foi realizada a contagem hemocitrômetro para a visualização da inibição do crescimento do parasita. Para análise da citotoxicidade celular, também foram utilizadas uma placa de 96 poços, porém concentrações de 1 a 10 a quinta de células por poço, na qual foi levada à estufa por um período de 4 horas a 37 graus Celsius e 5% de CO2 para a adesão celular. Após isso, foram tratados com composto nas concentrações de 400 a 3,12 microgramas por ml, levadas novamente à estufa por um período de 72 horas a 37 graus Celsius e 5% de CO2. Terminado esse período, foi adicionado 10 microlitros de MTT por um período de 4 horas para análise da viabilidade celular. Após isso, foi retirado sobrenadante e adicionado 100 microlitros de DMSO, levando para a leitura a uma absorbância de 540 nanômetros. Para os resultados da atividade anti-leishmania, pode-se perceber que houve inibição de crescimento tanto para a Leishmania infanto quanto para a Leishmania donovani, principalmente nas maiores concentrações, de 25 e 50, com 52,16, 75,93, 58,93 e 95,53%, corroborando com os dados de Nunes e colaboradores de 2021, que também avaliaram a atividade do óleo essencial nas espécies de Leishmania amazonenses. Sobre os resultados da citotoxicidade, pode-se observar por meio do gráfico que foi estabelecida uma concentração citotóxica média acima de 400 microgramas por ml, corroborando com os dados de Souza e colaboradores que também avaliaram a citotoxicidade em RAL 264.7, utilizando de uma seletividade maior ou igual a 10. O mesmo é dado por meio de um cálculo da concentração citotóxica média pela concentração inibitória média ou pela concentração efetiva média, onde obtivemos um resultado de seletividade de 19,34 e 38,27. Dessa forma, pôde concluir que o óleo demonstrou eficácia contra formas promatigotas de leishmania, como a atividade para a Leishmania donovani, apresentou concentrações seguras para células hospedeiras e se tornou um candidato para a condução de novos estudos como agente de leishmania. Essas foram as referências. Meus agradecimentos ao CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ao Laboratório de Doenças Infecciosas LADIC e ao Grupo de Pesquisa Avançada em Doenças Tropicais de Antrop.